disposição de vocês aqui, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, associações comerciais, CDLs, quem tiver alguma demanda, nos procure, e a gente, como a gente diz, não tem frescura para receber todos, especialmente se for numa região como essa, que a gente recebe muitos votos todas as eleições. Muito obrigado, um abraço a todos. Quer vender o seu veículo? Conheça nossos diferenciais. Entregue seu carro na Garagem Sul e vamos cuidar de tudo, sem nenhuma despesa para você. Na Garagem Sul, avaliamos o seu veículo, tendo como foco o valor justo para o vendedor e para o comprador. Temos parceiros qualificados para revisão mecânica completa, retoques e ajustes que forem necessários. Dispomos de uma ampla rede de mídias digitais para divulgação. Realizamos os processos administrativos e documentais para efetivação do negócio. Reais vantagens esperam por você. Acesse garagesul.com.br. 7h52, 7h52. A utilização do RTK FieldView nos permite o manejo de irrigação com alta eficiência. Eu estou dizendo assim, o pessoal pergunta muito, né? A utilização do FieldView impacta na qualidade da semente? Impacta e muito. Isso possibilita uma lâmina d'água uniforme durante todo o ciclo da cultura, além de trazer rapidez ao processo da entrada d'água. E isso impacta, sim, na qualidade da planta, pois essa consegue expressar o seu potencial produtivo com a mitigação de estresses, ou seja, está no ambiente ideal para produzir uma semente com maior vigor, que impacta diretamente na produtividade da lavoura de nossos clientes. Sementes Rancho King, sementes com certificação de qualidade, porque Sementes Rancho King é a base forte da sua lavoura. Fone 513671-2968. Daqui a pouco tem outra dica também das Sementes Rancho King. Agora, Diego Costa, e a gente também aproveita aqui já para dar um bom dia para o meu amigo Nelson Pires, que a partir das 8 horas da manhã deste domingo comanda o Galpão da Acústica. O que eu vejo gente comentando sobre o Galpão da Acústica é um negócio impressionante, porque é um programa que traz leveza ao domingo, traz suavidade no domingo. Ontem, uma pessoa, deixa eu me lembrar o nome da cidade, interior paulista, perto de Ribeirão Preto, deixa eu pegar aqui o nome, deixa eu ver se eu sei que é André o nome do camarada, e Nelson, ele é do interior de São Paulo. Ele disse que estava ouvindo a Rádio Conexão Rural, que a gente roda música, né, direto, uma rádio online. E ele me disse o seguinte, tem ali o contato, entrou em contato pelo WhatsApp e tal. Disse, manda uma música para nós aí, porque a gente ouve aqui direto, tá ouvindo direto aqui. Disse, mas como é que o cara é paulista, né? Disse que ouviu a música gaúcha faz aí um ano atrás, se apaixonou pela música gaúcha. Queria saber mais sobre Zé Cláudio Machado, sobre o César Passarim também. Eu fiquei pensando que interessante, até mandei umas músicas para ele lá também direto. Pensei que interessante, né? Às vezes a gente tem coisa tão boa e nós, né? Nós não damos valor para a nossa cultura paulista. Se apaixonou pela música, está ouvindo direto a música gaúcha. Deixa eu pegar aqui achei aqui a mensagem. Cravinhos, interior de São Paulo. Ele dizendo, recentemente passei a ouvir umas músicas da sua região e tomei gosto pelas canções. Eu vou dizer para ele te ouvir amanhã, Nelson. Mandar uma mensagem para ele ouvir o Nelson e a cultura gaúcha que ele retransmite todos os domingos aqui. E esses espaços de cultura, pessoal, a gente tem que dar muito valor. Porque a nossa história, a nossa gente, são homens e mulheres que fazem arte do nosso passado, do nosso presente, dos nossos costumes. E isso a gente tem que valorizar, e a música gaúcha tem muito disso. 7h56, intervalinho rapidinho, já voltamos.
Você não precisa esperar o dia seguinte para ter acesso às notícias que ocorrem no dia a dia. Informação de forma rápida, prática e, acima de tudo, com credibilidade. Acesse acusticafm.com.br. Acústica e a hora certa. 7h56. Solaris Corretora de Seguros. Proteja sua lavoura das variações climáticas. Faça uma cotação com a Solaris. São 50 anos trabalhando com as melhores e maiores seguradoras do Brasil e do mundo. Empatia com seus clientes e credibilidade no mercado. A Solaris também segura sua máquina e equipamento agrícola, unidades de armazenamento e galpões. Atuação em todo o Rio Grande do Sul, com escritórios em Porto Alegre, Antônio Prado, Flores da Cunha e Caxias do Sul. Solaris Seguros. Quando você está segurado, tudo fica mais tranquilo. 51 99653 9868 ou 54 9905 6555. MB2 Agronegócios. Planejamento e gestão de propriedades rurais. Conhecimento, competência e resultado. Estes são os princípios da MB2. Fale com João Blanco e Manuel Munhoz pelos telefones 51-9820-1419 e 9986-2115 ou faça uma visita. MB2 Agronegócios. Manuel da Silva Pacheco 670, no centro em Camaquã. A promoção Sorte Cooperada da nossa cooperativa Sicredi Zona Sul, agora Sicredi Interestados RSS, está no segundo sorteio. Faça aplicações, poupanças, previdência, consórcios, crédito consignado, crédito de veículos ou cadastro Pix e concorra. Em agosto, a 6 poupanças de R$20 mil. Em outubro, ao sorteio final de R$100 mil. Sorte Cooperada. Participe! Ainda dá tempo de conquistar seus sonhos. Veterinária Tchê, fazendo mais por você. Na Veterinária Tchê, você encontra uma ampla variedade de produtos para o homem e a mulher do campo e da cidade. Artigos de caça e pesca, produtos de ferragem e jardinagem, artigos e rações para o seu pet, comércio de aves, pássaros e animais de estimação, fabricação própria de telas e linha variada de fogos de artifício, com produtos nacionais importados, com orientação técnica, tudo com atendimento cordial, de gaúcho para gaúcho e com teleentrega. Produtos veterinários e atendimento presencial por médico veterinário. Veterinária Tchê, Avenida Antônio Duro, 962, no centro de Camaquã. Telefone 3671-5382. A Marcolin dispõe de um amplo estoque de peças e acessórios para caminhões das marcas Volvo, Ford, Volkswagen, Scania, Mercedes e Iveco. Fácil estacionamento, preços especiais e as melhores condições de negociação. Marcolin, peças e acessórios para caminhões. Avenida José Loureiro da Silva, 751. Fone 3671-2840. A Associação dos Arrozeiros de Camaquã é uma entidade que se propõe a defender o setor e seus filiados em todas as suas formas. Filiados à Federarroz, participamos direta e ativamente das discussões que envolvem os pleitos de nossa cadeia produtiva, de nossos interesses. Por isso, arrozeiro, lhe convidamos, seja mais um filiado da nossa associação. Sim, juntos podemos muito mais. Voltamos a apresentar Conexão Rural, o programa do agronegócio. São 8 da manhã, com a temperatura de 13,6, tá abrindo um pouco a nebulosidade, tivemos chuva essa noite aqui na metade sul, boa parte do estado aí também, tá úmido, mas nós estamos aí firmes, fortes, saindo de mais um inverno, em seguida nós temos a primavera, que coisa boa quando chega o calor. E vamos falar de clima, né? Eu estou fazendo esse preâmbulo aí, porque eu quero anunciar o professor Homero Bergamaschi, ele que é doutor em agrometeorologia, mestre em ciência do solo. Enfim, ele tem um vasto currículo. Se eu for aqui
nomear todos os seus itens, eu fico até o meio-dia, a gente não faz entrevista, hein? Professor, nos fale um pouquinho sobre a sua experiência com o clima, antes da gente entrar necessariamente no assunto principal nosso. Muito bom dia, bem-vindo ao Conexão Rural, amigo. Bom dia, Alex. Satisfação em participar da nossa entrevista. E, bom, não é só no clima, é na agricultura também. Eu sempre me coloco nessa dobradinha. Eu sou engenheiro agrônomo e não é por acaso. Eu venho do meio rural. E quem é do meio rural sabe a importância do clima. O clima e o solo são um ambiente no qual o produtor labuta e luta, vamos dizer assim. E desses dois, o clima é o fator de risco, digamos assim, é o calcanhar de Aquiles do agricultor. Ele vai bem se o clima é favorável e vice-versa. Então, eu venho do interior. De qual é o município que o senhor é natural? Eu sou natural de Encantado. Encantado. No Vale do Taquari. O professor, dentro desse seu período aí de estudos, de muitos estudos, né, de muita aula dada também, mas principalmente de contato aí com agricultores, nessa relação com o clima, como é que o senhor viu a evolução dos produtores em relação a se antecipar até a essa questão climática? Porque se a gente pegar nos últimos anos aí, no ano passado mesmo tivemos uma estiagem muito forte. O sistema de agricultura, de um modo geral, ele conseguiu avançar nesse aspecto de se antecipar, de ser mais proativo em relação ao clima, seja estiagem, seja excesso de chuva, professor? Sim, se antecipou. Se a gente voltar algumas décadas atrás, veja, eu me formei em 1970 na agronomia. Fiz mestrado 71, 73 e de imediato já engrenei na pesquisa. Em 75 eu entrei para a universidade, então eu tenho 40 e poucos anos de universidade. Me aposentei faz 2 anos, fui pesquisador do CNPq em quase todo esse período, né? Uhum. Mas, enfim, se a gente pegar lá nos anos 70, 80, por aí, o impacto das estiagens. As estiagens são o principal fator de risco nosso. Existem outros fatores de risco climático, como geadas e vendavais, granizo e tudo mais, mas a estiagem ela é traiçoeira, ela pega grandes extensões, e o impacto era muito maior naqueles anos, até o início dos anos 1990, e as últimas que nós tivemos as duas piores, digamos, dos últimos 50, 60 anos, as duas piores foram já nesse século, 2003, 2004, e o ano 2004, 2005 foi um ano catastrófico mesmo. Mas aí já nós tínhamos uma agricultura já bem mais tecnificada. A última que tivemos foi 2012, né, 2011, 2012, foi uma estiagem também muito prolongada. E, bom, a economia, lógico, o impacto sobre a economia, esse sim, esse eu diria que quanto mais dinheiro a gente está investindo, quanto mais a gente está dependendo do agronegócio, maior é o medo e o impacto do ponto de vista financeiro. Agora, quanto ao volume de produção, as medidas que vêm sendo tomadas, medidas técnicas principalmente, né, até de antecipação, né, previsão, através dessas previsões de longo prazo, trimestrais, isso aí
nos dá muito recurso, né? Eu lembro que no final dos anos 1990, nós constituímos, justamente em cima de uma previsão pessimista que havia, da ocorrência de um fenômeno laninha forte, constituímos o que se chama, até hoje, né, o nosso Conselho Permanente de Agrometeorologia do Estado do Rio Grande do Sul, o COPAERGS, do qual participam pesquisadores, o pessoal da Emater, das cooperativas, da Conab, enfim, todos os segmentos que lidam com o agronegócio. E a partir daí, a cada trimestre, esse conselho se reúne de forma ordinária e muitas vezes de forma extraordinária durante eventos adversos como a estiagem, e os boletins são distribuídos aos órgãos de extensão, às cooperativas, às entidades de financiamento e tudo mais. E isso aí a gente nota que amorteceu bastante o impacto, né? O agricultor aprendeu a diversificar, a escalonar, enfim, praticar sistemas de produção bem mais complexos e mais resilientes, vamos dizer assim, do que antigamente. Até a própria segurança, né, que hoje o sistema gera também. Hoje nós temos seguro agrícola, né? O seguro agrícola forte aí também, que acaba mitigando isso. Mas a grande maioria, a grande verdade é que ainda, se dá algum problema climático, realmente acaba tendo um prejuízo muito grande. Mas, professor... Mas o seguro está entrando, e vai cada vez mais, não apenas o seguro tipo o Proagro, junto aos órgãos oficiais, mas o seguro privado também já está entrando fortemente no setor. Desculpe. Imagina, professor, nós tivemos aí, para quem está distante do assunto, senhor, eu acredito que não tenha tido tanta surpresa assim, mas realmente o mundo ficou surpreso com esse relatório aí sobre mudanças climáticas do IPCC, que é a tradução no português, né? Do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que traz aí uma série de itens realmente preocupantes, como aumento de temperatura, estiagens em umas regiões, enchentes em outras, e a gente sabe que a agricultura depende muito, quase que exclusivamente, isso aí também, do tempo e da temperatura. Nós temos um impacto muito grande da temperatura em cima da produção de grãos, por exemplo. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, professor, e trouxesse aí dados para esse assunto que é realmente preocupante, né? Porque nós poderemos ter aí uma transformação do conceito de agronegócio até, né? Olha, Alex, o que eu posso dizer? As novidades não são muitas, né, nesses últimos relatórios. Desde o relatório assim mais, digamos, um balizador foi o relatório de 2007, né, que aí, de lá para cá, praticamente vem se confirmando, né, as observações, as recomendações, mas não tem grandes novidades. Né, algumas certezas, algumas incertezas, porque o protagonista da história é o aquecimento global. O que vem a ser o aquecimento global? É uma coisa que preocupa muito, né, e preocupa muitos setores, não apenas a agricultura, a área da saúde, a área ambiental, e envolve também não apenas o pessoal da área climática, mas muitas áreas científicas também. O aquecimento global ele é resultante do tal de efeito estufa. A atmosfera sempre exerceu um efeito estufa através de gases, através de aerossóis, os gases, principalmente o metano, o vapor d'água é um gás estufa, o óxido nitroso, e
com destaque para o CO2, o anidrido carbônico. Né? Tem até um estudo famoso feito pela NOAA, instalado por um pesquisador americano, Keeling, ainda no final dos anos 1950. E a partir de 58 já tem dados da concentração do CO2 na atmosfera. E essa concentração, ela já teve um aumento naquela época. As primeiras medições, assim, estavam na base de 310, 320 ppm de CO2, parte por milhão, e hoje em dia já ultrapassou 400 partes por milhão. É o gás de estufa que mais preocupa, é o que mais aumentou, né? Até tem uma estimativa dos pesquisadores britânicos de que desde a Revolução Industrial houve um aumento da ordem de 50% na concentração de CO2. Bom, esse efeito estufa é bom ou é ruim? Ele é muito bom, ele sempre foi muito bom para o nosso planeta. Caso contrário, nós teríamos um clima extremamente, a temperatura principalmente, os dias seriam muito quentes e as noites seriam muito frias. Então ele amortece. Hoje de manhã mesmo, ouvindo no rádio, a umidade que nós temos aqui na parte leste do nosso estado, né, não está deixando a temperatura oscilar muito. Então, essa noite que nós tivemos e o dia de hoje não terão muita diferença de temperatura. Por quê? A umidade, tanto a umidade gasosa como a umidade condensada, exerce o efeito estufa. Por isso, agora, professor, que nos desertos essa temperatura oscila muito, né? Por causa da falta de umidade. Né? Exatamente. Mas aí, então fica nessa história. Já houve, quer dizer, o efeito, o que está vindo, na verdade, é um aumento do efeito estufa, aquele que sempre existiu, e a partir, principalmente, da Revolução Industrial, com grandes emanações de CO2, principalmente por queima de combustíveis, né, carvão, petróleo, está havendo um aumento do efeito estufa. E esse aumento do efeito estufa já provocou um aumento na média, segundo esses estudos feitos lá que eu falei agora há pouco, né, de medição do teor de CO2, que é feito lá no arquipélago do Havaí, longe das indústrias, dos centros urbanos grandes, né, já mostra que houve um aumento de 1,1, 1,2 graus na média do planeta. E que esse aumento tende a acelerar. Daí, então, vem a denominação aquecimento global, né? Mas o que é esse aquecimento global? Porque hoje a gente sabe que ele varia muito no tempo, de uma região para outra. Pouca gente sabe que esse aumento da temperatura é maior durante a noite do que durante o dia. Quer dizer, nós deveremos ter, aliás, estamos tendo já, existem trabalhos mostrando isso aí, mesmo aqui no nosso estado, de que as nossas temperaturas noturnas que estão subindo mais do que as temperaturas diurnas. Né? Colegas meus, inclusive, o professor Moacir Berlato, que foi um pesquisador também aposentado hoje, mas que sempre se dedicou muito à área da climatologia, né? Ele fez estudos, teses, inclusive, que ele orientou, mostrando isso aí em cima de séries históricas, mostrando que as temperaturas noturnas, ou seja, as mínimas, estão aumentando mais do que as temperaturas diurnas. Isso aí, para nós da agricultura, tem um significado muito especial. Nós temos que nos debruçar muito mais em cima disso aí, né?
Pois é, professor. Pois é, professor, só para aproveitar o gancho, aí nós temos à noite o processo de fotossíntese, né? Dependendo dessa variação, professor, nós podemos ter, por exemplo, impacto no desenvolvimento da planta, do vegetal? Sim, isso aí já de imediato, no metabolismo das plantas. A fotossíntese ela acontece durante o dia e apenas nas folhas, nas partes verdes da planta, mas a planta dentro do metabolismo não é só fotossíntese, tem as perdas, se chama perdas por respiração molecular, que é um processo indispensável. Assim como nós, animais, gastamos energia, as plantas também gastam energia no seu metabolismo. E esse gasto de energia acontece durante o dia e também durante a noite. Então, aí a gente já vê que as perdas noturnas, aumentando a temperatura, aumentando o metabolismo noturno, tende a reduzir o seu metabolismo líquido, vamos dizer assim, o saldo do metabolismo, que é a fotossíntese líquida. Claro. E agora existem muitas incertezas em cima das mudanças. Por exemplo, na parte hídrica, existe esse consenso aí na parte de temperatura, de que a noite tende a aquecer mais do que o dia, os trópicos tendem a aquecer mais do que as regiões subtropicais e mais ainda do que nas regiões temperadas. Agora, quanto às chuvas, há muitas incertezas. Há uma tendência de haver redução nos trópicos e um certo aumento da precipitação das regiões subtropicais em direção às regiões temperadas. Agora, uma frase, Alex, que tem que ficar muito bem clara e muito presente na cabeça de cada um de nós. Isso aí é uma frase que foi dita por um pesquisador do IRI, que é um instituto formado por um acordo entre ele funciona dentro da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ele esteve aqui num congresso nosso, foi em 2015, e ele disse o seguinte: a variabilidade climática de curto prazo, que nós sempre tivemos, quer dizer, essa variação que a gente tem de ano para ano, dentro do mesmo ano, ele disse, ela continuará sendo mais importante e até mais intensa do que a variação de longo prazo, que está sendo projetada através desses relatórios de mudanças climáticas, por mais pessimistas que elas sejam. Agora, tem um detalhe. No contexto das mudanças climáticas, a variabilidade climática tende a se intensificar. Ou seja, os extremos climáticos, eles tendem a ser talvez mais frequentes, mas principalmente mais intensos, tanto na parte térmica como na parte hídrica, que são os dois fatores mais importantes no contexto, claro. Quer dizer, os efeitos atmosféricos sobre plantas, sobre animais, é sempre temperatura e água. Professor, eu tenho uma curiosidade, porque a gente ouve muito, né, de clima. Boa parte do que a gente ouve não dá para se aproveitar, porque é muito carregado de paixão, muito carregado de ideologia, e fica complicado. Mas uma informação que eu tenho, e é bom eu tirar isso com o senhor, que eu já tenho há tempo, mas sempre fico me pensando, né? Essas mudanças, professor, até que ponto elas são cíclicas sob o ponto de vista do mundo, da criação do mundo, enfim, da evolução do mundo, e até que ponto elas, de fato, professor, elas têm a mão do homem nisso aí? Bom, isso aí sempre foi uma preocupação. Agora, Alex, eu vou te pedir, não um favor, mas enfim, para deixar bem claro, eu vejo esse contexto das mudanças climáticas, dentro do enfoque que a gente se propõe. Sim. Eu vejo 3 segmentos. O primeiro deles seria a questão climática, ou seja,
mudanças climáticas em si. Isso aí está a cargo de físicos, meteorologistas, muita gente, climatologistas, né? Até esse colega que eu citei, o professor Moacir Berlato e seus orientados, né? O segundo segmento seria o impacto, quer dizer, os efeitos. Eu lembro que quando eu preparei para esse livro que eu tenho publicado, o livro-texto, As Plantas e o Clima, o último capítulo, ele trata justamente disso. O primeiro segmento, entender o processo das mudanças climáticas, entender o contexto. Segundo, os impactos. Os impactos seriam os sintomas, as consequências, as sequelas, enfim. Até na época que eu elaborei esse capítulo, era a época da gripe H1N1, da influenza, né? Isso então, foi lá no final da década de 2000, né? Foi. No final da década de 2000 ali, né? 2008, 2009, por ali, né? Não, foi depois. Foi depois. Isso aí foi em 2015, 2016, o ápice. Aí que começamos a vacinação em massa. Então, seria entender a doença, entender a sua relação com os organismos, né? Plantas, animais, e, em terceiro lugar, propor medidas alternativas, e aí entra, no caso das mudanças climáticas, as medidas de mitigação, que é o que sai na grande imprensa, que é o que esses relatórios provocam, né? Porque isso aí vai para grande escala de tempo e grande escala global. Isso aí mexe com acordos governamentais, grandes entidades internacionais. A mitigação seria frear o aumento dos gases de estufa. E a outra estratégia é a adaptação. Essa está ao nosso alcance. Essa, vamos dizer assim, fazendo um downscaling, né? Reduzindo a escala de tempo e a escala espacial. Aquilo que está ao alcance do agricultor, ao alcance do técnico que trabalha com ele, das entidades que estão dando assistência e tudo mais. Aí nós podemos falar, e muito, em cima disso aí, né, em cima das previsões, em cima das perspectivas que nós temos, é que nós podemos trabalhar. Mesmo, professor, sendo cíclico, então, nós temos esse fator aí do mundo, né? Mas nós temos, portanto, uma influência muito grande da ação humana que pode ser, sem dúvida nenhuma, ter um impacto forte nisso aí. Deixa eu lhe perguntar, e é bom a gente falar com um agrometeorologista, porque o senhor também tem esse conhecimento da agricultura, e perguntar para o senhor... nesse aspecto aí, nesse trato com o meio ambiente, me parece que as coisas evoluíram bastante, né, professor? O problema é que a gente não tem um padrão de postura de produtores. O produtor daqui do Sul, por exemplo, ele faz diferente do que o produtor lá da Amazônia, ou do Nordeste, ou do Chile, enfim. Não há um padrão, né, professor? Mas nós temos, se a gente for pegar aqui o aspecto local, nós temos uma legislação muito forte que coíbe muita prática que poderia ser considerada danosa, né? Olha, eu não diria que existe uma diferença muito grande. Lógico, nós temos regiões bem mais carentes, né, no meio rural. Nós temos, por exemplo, o Nordeste, todo ele é uma região bastante problemática. Agora, a modernização, o avanço técnico que está havendo, ele é muito significativo, e eu diria assim, a região sul, sudeste, foi a região
que avançou mais. Nós podemos dizer assim, o grande crescimento que nós tivemos foi a partir dos anos 1960, 1970. Foi quando começamos a ter a pesquisa intensa. Isso aí foi uma coisa que aconteceu nos estados mais do sul do país. A pós-graduação, que começou a formar pesquisadores e começou, enfim, a recuperação dos nossos solos, né? Os nossos solos subtropicais e tropicais, em geral, são solos ácidos, solos que estavam muito lixiviados, com baixos teores de fósforo, por exemplo, pH muito baixo. Então, começou por aí, começou correção dos solos. Vejam, o nosso estado tinha, hoje em dia, solos que eram campos de baba de bode, por exemplo, toda a região do Planalto, Missões. Hoje são solos mais valorizados, com maior valor imobiliário, inclusive, e isso aí com grande repercussão na produtividade. Isso aí foi para o Paraná, foi para o Mato Grosso, está indo lá para o Mato Piba, né, que pega aqueles estados mais ao norte e parte do Nordeste. E à medida que também foi se conhecendo muito mais o clima, né, o zoneamento de culturas passou a ser lei. É verdade. Né? O produtor passou a pouco se enquadrar no zoneamento, porque o zoneamento é o quê? É o casamento entre as necessidades de cada cultura com o clima das regiões, a variabilidade climática, variabilidade espacial. Isso aí foi um grande salto. Sim. E outra coisa também, a composição do sistema de produção. Ela foi mudando. Veja, vocês aí de Camaquã. Camaquã era um município que produzia muito arroz, né? Arroz e pecuária. Era o binômio. Hoje em dia a soja está presente, quer dizer... É verdade. Isso aí veio de onde? Na década de 1970 já nós fizemos muita pesquisa em cima de soja e milho em terra de arroz. Né? Com aquele material genético que nós tínhamos na época, né? Com aquele maquinário que havia disponível na época, a coisa levou anos, muitos anos para... e também a questão de mercado, quer dizer, nem tanto o milho, muito mais a soja, entrou na região arrozeira. Por quê? Porque aí a condição de mercado, a facilidade de exportação e tudo mais. Então é todo um complexo, né, que vai se modificando. E, lógico, a legislação vai acompanhando, o produtor tem suas instâncias também, né, tem suas cooperativas, tem as suas associações rurais, a Farsul, que é uma federação. Quer dizer, o agronegócio foi se organizando também. Sim. E hoje é um dos setores mais estáveis, a gente pode ver, inclusive durante a pandemia, né, a nossa economia está muito bem alicerçada no setor primário. Professor, essa é daquelas entrevistas que eu gostaria que continuasse até meio-dia, mas infelizmente o tempo tá curto, mas em breve aí nós vamos fazer um novo contato com o senhor. Se o senhor puder disponibilizar e compartilhar esse conhecimento conosco, será de grande valia. Eu quero lhe agradecer e também enviar aqui um abraço. Quem está nos ouvindo é o professor Júlio Barcelos. Ele está na nossa escuta, ele manda um respeitoso abraço. Também o Francisco Campos faz uma pergunta aqui em relação à estiagem, uma estiagem que seria a maior dos últimos 150 anos. O senhor tem essa informação para a gente concluir a nossa entrevista, professor?
Maior estiagem dos últimos 50 anos? 150 anos. 150 anos. Bom, teve uma estiagem que ficou famosa depois da grande enchente de 1941, 43, 44, teve uma estiagem que pegou 2 anos, ficou na história, e essa que eu falei, de 2003, 2004, 2005. Essa foi uma estiagem muito severa. Veja, Alex, naquela época, o nosso governador era o Dr. Rigoto. Germano Rigoto, é verdade. Germano Rigoto. A economia do Estado, eu tenho ainda material de aula que eu falo do impacto que o nosso Estado teve em termos de PIB, em vários aspectos. O Estado quebrou, vamos dizer assim, né? Até não fazendo nenhuma alusão de cunho político, eleitoral, digamos. O Germano Rigoto, na eleição seguinte, ele não foi nem para o segundo turno. O Estado estava... E a outra, de 2012, foi durante mas aí foi no início do mandato do governador... Tarso Genro, acho que foi. Oi? Foi o governador Tarso Genro, em 2012, né? Tarso Genro. 2012, exatamente. Aí, novamente, foi um tombo, mas os anos seguintes, aí nós tivemos uma sequência de anos favoráveis, depois de 2012, que praticamente o agricultor esqueceu a estiagem. Principalmente a metade sul do estado, que a metade sul do estado sempre teve muita limitação no zoneamento de cultura de sequeiro. Quer dizer, o arroz, tudo bem, o arroz é irrigado. Então, os riscos para a lavoura de arroz são os riscos de baixa temperatura, coisa desse tipo, mas água, a menos que o produtor se pegue sem água, né? Aí sim, aí numa estiagem longa ele pode acontecer isso aí. Mas a agricultura de sequeiro, ela deslanchou na metade sul do estado, foi depois depois de 2012, nós fomos ter uma estiagem significativa no ano passado, na safra 2019 e 2020. A cada década temos uma chance grande de ter uma estiagem forte, professor? Sim. Tem estudos, o pessoal da Embrapa lá, o Dr. Gilberto Cunha tem alguns dados nesse sentido. Assim, mais ou menos a cada 5 safra nós perdemos 2, coisas desse tipo. Mas aí também tem que levar em conta o seguinte: qual o potencial que nós temos, né? A produtividade que nós alcançamos comparada à produtividade potencial. Quer dizer, mesmo em anos bons, nós não podemos não ter o nosso potencial de produtividade, né? Dependendo, esse ano mesmo, a soja foi muito bem, mas o milho perdeu, porque tivemos uma estiagem na primavera. No início. Né? O ano passado foi o inverso, o milho foi melhor, a soja foi pior, na safra de 2019 e 2020. Então, dependendo, é a tal da variabilidade climática que eu havia falado, né? Aquilo que o produtor está prestando atenção. Porque mesmo uma estiagem curta, eu lembro o ano 1990-91, deu uma estiagem no mês de janeiro apenas. Ela foi bem concentrada, deu uma onda de calor, inclusive. Isso aí pega o período crítico da cultura. Então, se a gente pegar a estatística de chuva, ela pode até desaparecer do ponto de vista climatológico, mas ela pega o período crítico das culturas. Isso aí, por isso que o escalonamento de semeadura, o escalonamento de variedades, a diversificação de culturas, é aquilo que eu falei no início, sistema de produção mais complexos. E o nosso produtor está fazendo isso aí.
nosso produtor está mais assistido, o nível tecnológico está bem mais elevado, também porque ele está investindo muito mais. Perfeito. E, bom, agora nós temos uma situação em que, por exemplo, a soja e o milho são duas commodities que são valorizadas, né, no mercado de exportação, e quando isso aí acontece, o produtor investe mais. E investindo mais, né, o potencial de produção tende a subir. Só que os riscos também aumentam. Né? Ele usa uma população de plantas maior, né? Enfim, ele busca um teto de rendimento mais elevado. Professor... É diferente do produtor, por exemplo, o meu pai. O meu pai era produtor de milho e era um pecuarista ao mesmo tempo. Né? Uhum. Então, para ele produzia o alimento que ele consumia na própria propriedade. É diferente. Então, ele tinha uma meta. Ele precisava produzir tantos sacos naquela safra. Né? Aí, se alguém chegasse, não quer produzir muito mais, o dobro, aí ele dizia, poxa, aí eu tenho que investir mais, né? E se me dá uma seca, o tombo é maior. Perco mais, é verdade. Então, tem isso. O perfil do nosso produtor de milho, por exemplo, mudou. Hoje em dia, o produtor de milho é preferencialmente produtor de milho. Ele está produzindo para vender. Então, ele vai investir cada vez mais em insumos, ele vai buscar cada vez mais irrigação, por exemplo. Virou negócio, né? Professor, eu quero lhe agradecer bastante, um grande abraço para o senhor, o nosso agradecimento aí para o senhor compartilhar seus conhecimentos e dispensar esses momentos bons conosco, que se Deus quiser, teremos outros, se o senhor permitir. Um grande abraço, bom fim de semana e muito obrigado, viu? Professor muito obrigado Homero Bergamaschi. Alex. Um grande abraço, até uma próxima. Até uma próxima. Professor Homero Bergamaschi, ele que é doutor em agrometeorologia, mestre em ciência do solo, professor da URGS, né? Aposentado, mas ele continua ainda dando as suas aulas aí para esse pessoal. Tudo é bom ouvir quem entende, é bom ouvir quem não é do achismo, né? Olha, é assim, porque é um que estuda realmente muito isso aí. Agora são 8h38, nós vamos ao intervalo comercial e vamos continuar falando a gente está falando de agricultura, vamos falar de pecuária agora, né? Em seguida vamos dar mais um spoiler aí da 16ª Jornada Nespro. Vamos falar com José Roberto Pires Weber, presidente do Sindicato Rural de Dom Pedrito, e também nós estaremos falando com a Júlia Abud Lima, do Nespro. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte. A acústica faz a diferença no rádio regional. Jornalismo Acústica, informação, agilidade e credibilidade. Acústica e a hora certa. 8h39. Vamos juntos pela produtividade. Vamos juntos pela eficiência. Vamos juntos pela pecuária, pela agricultura, pelos produtores. Assim com você, presentes no seu dia a dia, com informação e apoio, que trabalhamos pelo crescimento do seu negócio. Juntando conhecimento e prática, fazemos o campo crescer. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. A AGTEC Assessoria Rural atua no agronegócio. Seu responsável técnico, Emerson Pérez, possui 15 anos de experiência no ramo, assessorando empresas, propriedades rurais e produtores. Elaboramos projetos de gestão de lavoura de arroz e de soja, além da atividade pecuária, custeio e investimentos, licenciamentos ambientais e topografia. AGTEC, Ascendino Inácio Dias 348, próximo ao Banco do Brasil. Fone 9920-4510. AGTEC. Gestão para uma boa produção.
Sementes de arroz e soja certificadas é com as Sementes Rancho King, com os mais altos padrões de qualidade, explorando sempre o melhor potencial de seus produtos para disponibilizar sementes com elevado padrão de qualidade e garantir os melhores resultados para o cliente e para a sustentabilidade do processo produtivo. Sementes Rancho King, a base forte da sua lavoura. Entre em contato. Fone WhatsApp 51 3671 2968 ou sementesranchoking.com.br. Médico veterinário Vinícius Copes atua na área de reprodução, clínica e cirurgia de bovinos, diagnóstico de gestação com ultrassonografia, inseminação artificial em tempo fixo e vacina de brucelose. Atendimento em Camaquã, Arambaré, Tapes, Cristal, São Lourenço do Sul, Chuvisca, Dom Feliciano e Cerro Grande do Sul. Plantão 24 horas para emergências. Dr. Vinícius Copes atende pelo telefone 999424435. Sempre à disposição do amigo produtor rural. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vende carro de carona ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. A Fortral tem uma super dica para você. Aproveite o programa Mais Alimentos e adquira seu trator linha TL ou TT com condições facilitadas. A hora é agora. Pare de sonhar e entre em contato hoje mesmo com a Fortral. Nosso time de vendas terá o maior prazer em lhe atender. Visite-nos ou solicite cotação através do nosso WhatsApp 51 3692 9700. Fortral, a sua concessionária New Holland para Camaquã e região. Voltamos a apresentar Conexão Rural, o programa do agronegócio. São 8 horas e 43 minutos, 8h43. Olha as ofertas da Garage Sul desta semana. Você pode conferir também em www.garage sem o M, tá? sul.com.br. Temos aqui um Polo Comfort 200 TSI 1.0 automático. 6 meses de garantia, porque a Garage Sul tem oficina própria, né? Valor 74.400. E se você quiser fazer um test drive ou ver o veículo, a Garage Sul leva até você. Confira mais detalhes no site, então, desse Volks Polo Comfort 2000 TSI. Também tem Hyundai iX35, motor 2.0 GLS a R$ 79.700. Também o mesmo esquema, você pode conhecer esse carro, porque a Garage Sul leva ele até você. A Garage Sul em 2 endereços em Porto Alegre. E você pode fazer o contato com o Lucas Centeno pelo tudo 51, tá? 5199-538-1434. Com o Juliano Guim, 99235-8858 e o Mário Hemel no 99-793-2436. Esses os contatos, né, da nossa da Garage Sul, que fica então em 2 endereços em Porto Alegre. Estou achando aqui os endereços da Garage Sul, que fica em Porto Alegre, na Otto Niemeyer 1330 ou Doutor Pereira Neto 12.100, na Zona Sul de Porto Alegre. Otto Niemeyer, Doutor Pereira Neto 1330 e Pereira Neto 2.100 e Otto Niemeyer 1330. Garage Sul, parceira do Conexão Rural. O pessoal já está aí? Diegão,
vamos então falar agora com o José Roberto Pires Weber, produtor rural, advogado, que preside o Sindicato Rural lá de Dom Pedrito, ele que será um dos palestrantes da Jornada Nespro em sua 16ª edição. E também vamos falar com a Júlia Abud Lima, é uma nespriana, eu gosto muito desse termo, nespriano, e o professor me chama de nespriano, eu adoro, fico bem orgulhoso. Nós então teremos a 16ª Jornada Nespro e 5º Simpósio Internacional sobre Sistemas de Produção de Bovinos de Corte, e o Conexão Rural estará dando ampla cobertura para esse evento, dia 8 de setembro e dia 9 de setembro. Dia 8, a partir das 17h30, e dia 9, a partir das 8h30 da manhã, aí vai todo dia, até às 17 horas. Me parece, doutor Weber, ao lhe saudar, lhe dar o bom dia, que mais do que nunca precisamos falar